Dios les bendiga, buenas noches. Graça e paz, amada igreja, boa noite. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar convosco. Nesta oportunidade me acompanha a minha esposa, como já o meu irmão gentilmente nos apresentou. Ela é brasileira, é do estado de Goiás. E também a minha filha, uma benção, né? Ela já subiu antes que o pai aqui no púlpito, no altar. Ela é portuguesa, temos 5 anos de morar em Portugal. Bom, particularmente eu tenho 5 anos, a minha esposa tem 4 anos. E hoje estamos no Brasil com uma missão. E entendemos que é o tempo de Deus e queremos aproveitar a oportunidade também para lançar a semente. A Igreja do Senhor, ela é a segunda oportunidade que Deus me permite de estar no Brasil. Eu passei pelo Brasil no ano 2014, há 10 anos. E eu lembro de muitas coisas, grandes coisas que Deus fez pela sua graça. E agora estamos de volta no Brasil. O problema muito grande é quando um visita o Brasil, eu particularmente, eu não quero ir mais embora. Quando eu cheguei, eu usei intérprete para pregar, porque eu falava mais espanhol que o português. Mas eu sou grato a Deus pela oportunidade. Eu quero agradecer ao pastor Sérgio Paulo Berriel, que gentilmente acedeu ao pedido do pastor Reinaldo Marcelo da Fonseca, da primeira Assembleia de Deus em Santa Rita, para nos abrir um espaço e estar convosco nesta oportunidade, ministrando a palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria de pedir, amada igreja, vamos aproveitar o nosso tempo e vamos a ir novamente. Eu falo novamente porque já um irmão aqui deu leitura ao livro do profeta Isaías, no capítulo número 6. Do capítulo número 6, o versículo número 1 do profeta Isaías. Alguns chamam a Isaías o profeta do filho. Está o profeta Jeremias, que é o chamado profeta do pai, e o profeta Ezequiel, que é chamado o profeta do espírito. Justamente quando entra um estudo sério das escrituras, vai perceber que a mensagem principal da profecia que o Espírito dá através do profeta Isaías, vai encaminhada a revelar a pessoa, o ministério, sofrimento, como glorificação do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas vamos para Jeremias. Jeremias fala ao respeito de Jeová, fala sobre o Pai. E quando vamos a Ezequiel, fala sobre o vale de ossos secos. E Deus manda a profetizar espírito sobre os ossos secos, e eles cobram vida, diz a palavra. Agora estamos no profeta do Filho, profeta do Messias. Capítulo número 6, já encontrou, já achou essa palavra? Diz amém comigo, amada igreja. Eu pedi aqui ao meu irmão que baixasse um pouco o pedestal, porque a minha versão, a versão da Guatemala, não é muito alta. Então eu preciso uma altura assim baixa, né? Tá certo assim. E como bem falou o irmão aqui, que me precedeu, presbítero, pastor, eu não sei, me desculpa, ele falou, eu sou da Guatemala, e sabe um conflito muito grande que eu achei no Brasil, é a pronúncia da minha nacionalidade. Tinha muita gente que fala, Deus abençoe ao pastor missionário guatemalense. E eu falava assim dentro de mim, né? Está errado, né? Porque a palavra certa é guatemalteco, assim que parabéns, meu irmão. Eu acho que ele pesquisou e estudou antes para poder falar sobre isso. Da Guatemala, eu sirvo ao Senhor há 25 anos no ministério, quanto na área evangelística, missionária e também pastoral. Já servimos a Deus como pastor em Portugal. E eu quero falar uma coisa, estamos aqui enquanto Deus permita, e após vamos com um grande desafio
para pregar a palavra de Deus, num dos países onde é mais difícil a pregação pública do Evangelho. Estou falando da Cuba, da nação da Cuba, e vamos falar depois disso. E diz a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Por gentileza, pode tomar seu lugar. Eu agradeço também a minha irmã que foi a encargada de levar palavras de oração também, pela minha vida, pela vida da minha esposa. Sabe, nós somos uma família assim, multicultural. Pense só na minha filha. Ela, por ter nascido em Portugal, pastor, ela é portuguesa. Já tem uma nacionalidade. De pai da Guatemala, mãe brasileira. E o segundo nome dela é Antonella, é italiano. Então pense 4 nacionalidades em uma criancinha só. Então damos graças a Deus, amados, por estar novamente aqui. Realmente eu falo para as pessoas, e eu falei também para o povo português, quantas vezes eu tinha oportunidade. Eu falava para eles que depois da Guatemala, a minha segunda nacionalidade terra não é Portugal, é o Brasil. Porque a primeira vez que eu passei pelo Brasil, eu tive uma experiência maravilhosa. Eu fiquei 1 ano, e nessa altura eu estava solteiro, e Deus me permitiu passar 1 ano inteiro no Brasil, fazendo a obra do Senhor. Eu vi esse amor expressivo, essa forma tão acolhedora do povo brasileiro para receber a mensageiro de boas novas, e principalmente de uma nação que é pouco comum aqui no Brasil. Pense, Guatemala, quando eu vim a primeira vez, tem muita gente que me falava: aí vem o pastor do Peru, aí vem o pastor da Bolívia. Tem gente que já me falou que eu sou chileno. Quando eu estava em Equador, me chamaram de Honduras, me chamaram da Costa Rica, porque tem muita gente, né, que escuta o sotaque em espanhol, chamam de venezuelano. Então, meus amados, a América Latina é tão diversa, mas eu falo para eles: eu não sou nem mexicano, que também era outra nacionalidade que votaram em mim. Eu sou pertinho do México, chamado Guatemala. E muita gente perguntava: pastor, Guatemala fica onde? Aí, sem pesquisar, logicamente, eu tinha que explicar onde ficava Guatemala. Mas temos 25 anos de ter feito a obra missionária, e vou falar para a amada igreja, vou começar com isso. Fazer missões, amados, não é para qualquer um. Não é para aquele que diz: eu gostaria de visitar nações. Não. Sabe, enquanto eu estava vindo para cá, eu recebi a ligação do meu irmão, me falando que a mãe do meu defunto pai tinha sofrido um derrame cerebral hoje. Eu pensava muito bem, 5 anos de não ter colocado os meus pés na minha terra. Para quem realmente é um missionário, ele tem que abrir mão de muita coisa. Coisas perante os olhos dos outros, às vezes não são manifestas, mas fazer missões, levar a semente, representa choro e pranto muitas vezes. Representa às vezes ser pouco compreendido, até às vezes criticado sem motivo nenhum. Mas sabe qual é o maior aliciente? Qual é o estímulo? Qual é a maior retribuição? Que enquanto o mundo não entende a obra que nós fazemos,
sabemos que muito além do que o mundo enxerga, existe algo chamado retribuição e recompensa, que só está reservado para aquele que é fiel à chamada do Senhor nesta terra. Amada igreja, eu gostaria de falar nesta noite a respeito de um tema muito importante. Sabe por quê? No tempo, já tenho por volta de um mês de estar em Portugal, estar no Brasil, eu tenho visto, amados irmãos, quando nós vamos às redes sociais, porque se quer ouvir, quer ver o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão pensando ao respeito do que está acontecendo, tem que ir para as redes sociais. E eu estou vendo muita preocupação, principalmente no Brasil, amados irmãos, em torno à política, as coisas que estão acontecendo nessa nação. Particularmente quando eu vejo o Brasil, é um assunto que mexe muito comigo, sabe por quê? Porque é uma nação que eu aprendi a amar. Depois da Guatemala, eu acho que eu sou brasileiro. Eu não sei se eu nasci também em um país, vou falar assim, né? Entre aspas, errado. Deus tem propósitos e Ele nunca erra. Mas eu estou falando assim de maneira engraçada. Eu não sei, mas meu coração está nesta nação. E acontecem muitas coisas, amados irmãos, nesta nação. E se cria um ambiente de incerteza. Um ambiente, amados irmãos, de muita dúvida ao respeito do futuro. E Deus colocou orando a Deus a respeito desta situação que está acontecendo no Brasil. E que também o resto do mundo não é alheio a esta situação. Eu orava ao Senhor e pedia ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra para o povo, para a amada igreja que iremos a visitar este domingo, Senhor Deus. E Deus colocava no meu coração a palavra do livro do profeta Isaías, capítulo número 6. Primeiramente, amada igreja, é importante entender o contexto dessa palavra. Desde já nas primeiras letras, nós encontramos uma expressão, amados irmãos, que às vezes, na boca de muitos pregadores, tem sido mal interpretada. Porque quando se começa a falar sobre esta palavra, indefetivelmente nós temos que falar ao respeito de um rei, o rei chamado Uzias. Diz a palavra do Senhor que toda a experiência, a visão, a manifestação celestial que o profeta, da qual ele foi testemunha, diz a palavra que justamente aconteceu no momento que, enquanto ele tinha uma revelação do céu, diz a palavra que também aqui na terra estava acontecendo algo. Porque você precisa entender que nós somos seres compostos por um corpo natural, por uma mente natural. Mas a partir do momento que nós adquirimos, que nós viemos aos pés de Jesus Cristo, nós também adquirimos uma natureza que não é desta terra, é uma natureza celestial, é uma natureza que não se rige pelas leis desta terra, mas sim é regida pelo governo e pela obra do Espírito Santo. Diz amém, amada igreja? Então, enquanto nós enxergamos, nós olhamos para o mundo exterior, nós entendemos, amados irmãos, que às vezes Satanás começa a ter poder, porque ele tem acesso. Ele tem, amados irmãos, essa faculdade de agir nesta terra, de cativar os entendimentos dos homens, de tomar controle do coração de aquele que ainda não tem reconhecido a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas nós precisamos entender, embora exista uma realidade nesta terra que é visível a nossos sentidos, a nossos olhos, a nossos ouvidos, a nosso tato, é uma realidade superior a essa realidade. E nós precisamos entender que a palavra do Senhor está sustentada, amados irmãos, em promessas não feitas pelos homens, mas sim em promessas e em verdades que são eternas. Assim que eu vou falar uma coisa, diz a palavra do Senhor, que muito acima deste reino, deste governo, amados irmãos, terrenal, existe um governo superior. Diz a palavra que quando Jesus veio a esta terra, ele não veio representando um governo,
um reino feito pelos homens. Diz a palavra que o governo e o reino dele não é desta terra, é dos céus. Porém, vou falar uma coisa, amada igreja: por muito sofrimento, por muita dificuldade, por muita dor que você e eu atravessemos e passemos por esta terra, nós precisamos entender que isso apenas é temporário. Por quê? Porque enquanto estamos sofrendo, nossa vida está sendo preparada para uma glória que é eterna e que não tem fim, para a honra e glória do Senhor. Diz amém, amada igreja. Não fique calado nessa noite. Então diz a palavra do Senhor que no ano que morreu o rei Uzias, quando nós vamos ao estudo e nós começamos a pesquisar da informação que aparece ao respeito deste rei, me chama muito a atenção, amados irmãos, que o tipo de vida deste rei é muito parecido ao trajeto do ser humano nesta terra. Nós precisamos entender que a dificuldade da vida batem em você, batem no ser humano, sem importar se ele é rico, se ele é pobre, sem importar se ele tem dinheiro ou não tem dinheiro, sem importar se ele tem graça física ou não tem graça física, sem importar se você é brasileiro ou eu sou da Guatemala ou sou de outra nação. Nós precisamos entender que mesmo assim o ser humano é muito diverso nas suas costumes, nos seus hábitos, na sua cultura. Nós precisamos entender que existem males que são universais. E diz a palavra do Senhor que este rei, sabe, ele foi ungido à idade dos 16 anos, muito novo. E ele teve um reinado de aproximadamente, pastor, 52 anos. Ninguém de nós, eu estava vendo que este ministério para a honra e glória do Senhor diz que tem 45 anos. Eu sou o primeiro de levantar a mão em dizer que eu ainda não tinha nascido quando este ministério nasceu. Agora nós precisamos entender uma coisa. Imagine um homem que foi ungido à idade dos 16 anos. Um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. Um moço que eu me imagino que jogava, amados irmãos, brincava com algumas coisas que outras crianças também brincavam. Ele podia ter, ele tinha direito de levar uma vida como qualquer outro rapaz da sua idade. Mas ele recebeu uma chamada do céu. Ele recebeu de parte do céu uma encomenda, um cargo privilegiado em uma das nações mais cheias da glória da história da terra. E diz a palavra do Senhor de que aquele moço, com tudo e a promiscuidade, com tudo a preconceituidade, ele era já chamado por Deus para quê? Para comandar ao exército e ao povo escolhido por aquele Deus que criou os céus e a terra. Mas sabe, assim como aquele homem, ele alcançou o topo, ele alcançou o sucesso. Ele foi ungido. Diz a palavra do Senhor que ele começou, pastor, a sua caminhada com toda a honra. Ele honrou o cargo que Deus deu, sendo temente, sendo fiel aos mandamentos do Senhor, sendo alguém que seguia os preceitos da bendita palavra do Senhor. Mas diz a palavra do Senhor que em um momento determinado, meus amados, diz a palavra de que orgulho encheu seu coração. Uma das coisas que vem a inflamar, vem a perturbar o bom caminho do homem sobre a terra, quando o homem enxerga a luz, quando o homem é fiel à bendita palavra do Deus, é orgulho. Orgulho, amados irmãos, vem a ser como às vezes um mau cheiro da boca do ser humano. Todo mundo vai perceber, menos ele. Ninguém reconhece de que é orgulhoso. Todos nós temos algo em nossa natureza com a qual precisamos lutar, batalhar todos os dias, e é chamado de ego. Todos nós queremos para si sempre o melhor.
Nós sempre queremos ser os melhores de tudo. E diz a palavra do Senhor que o homem andava bem, mas em um momento determinado da sua carreira, diz a palavra do Senhor que o orgulho invadiu o seu coração. Amada igreja, cuidado, por favor, com orgulho. Cuidado com se achar, amados irmãos, um pseudo, o semideus. Sabe por quê? Porque quando Deus te permite alcançar uma coisa, porque quando Deus te permite fazer algo maravilhoso nesta terra, por isso Deus vem a falar no livro do Deuteronômio a seu povo de Israel. Sabe por quê? O povo estava em um canto, estava perto de entrar à terra prometida, e Deus vem a falar e diz: povo de Israel, quando tu entres nessa terra pela qual tu não trabalhaste, e tu comeces a morar em casas que tu não edificaste, e comeces a comer do fruto que tu não plantaste, você precisa entender uma coisa: não é teu poder, não é a tua força, senão que é a graça do Senhor que te permite fazer e alcançar o que hoje tu tens nessa terra. Um problema tão grande, amados irmãos, quando nós alcançamos uma altura considerável na vida, e quando nós começamos a achar: não, se eu sou o cara, se eu sou o bom, se Deus para fazer precisa de mim. Está errado, amados irmãos, e você está começando nessa descida que não vai ter retorno. Quando você alcance uma coisa, é hora de começar a louvar a Deus. Quando nós como igreja alcancemos conquistas, alcancemos vitória, é a hora de louvar ao Senhor e dizer: o Senhor é bom e para sempre é a sua misericórdia. Então aquele homem diz a palavra do Senhor: eu não sei nem porque estou ficando na vida do rei Uzias. E diz a palavra que encheu orgulho o seu coração. E sabe o que fez o rapaz? Vamos chamar rapaz. Olha, ele diz a palavra do Senhor que entrou no templo e começou a fazer algo que a ele, como rei, não era conferido fazer. Diz a palavra do Senhor que ele fez algo que só pertencia ao sacerdote fazer, ou começou a oferecer incenso. Cuidado, amados irmãos, com fazer algo que não nos pertence fazer. Se Deus não te chamou a uma coisa determinada, não lute, não ensanguente sua vida por causa disso. Lute pelo propósito que Deus tem chamado para você cumprir nesta terra. Tem gente querendo fazer de todo. Meus irmãos, em espanhol nós falamos: el que mucho abarca, pouco aprieta. Você já entendeu, né? Então, meus irmãos, tem muita gente querendo abarcar muita coisa, mas fazendo pouca coisa. Deus apenas te chamou uma coisa a fazer, e é você ser testemunha do Filho de Deus pela face do mundo, e alcançar com a palavra aqueles que ainda não conhecem de Jesus Cristo. Então diz a palavra que aquele homem, então, veio lepra sobre a testa dele. Fale assim: testa sobre mim. Sabe, sobre a parte mais alta dele, acima dos seus olhos. Sabe, porque todo aquele que começa com orgulho nesta vida, vai chegar uma hora que ele vai ser, amados irmãos, derrubado e tumbado pelo Deus Todo-Poderoso nesta terra. Mas preste muita atenção: diz a palavra que aquele homem, depois de ter cometido dito sacrilégio, diz a palavra que ele foi vítima de lepra, e ele teve que morar sozinho de aqui para frente, isolado. Aliás, chegou uma hora que Deus desaprovou ele. E nessa desaprovação, diz a palavra, no ano que morreu o rei Uzias, preste muita atenção: eu vi ao Senhor. Sabe por quê? Aqui acontecem coisas ruins na terra. Aqui acontecem muitas coisas, amados irmãos, que nos faz perder a esperança. Aqui acontece muita dor. Amados irmãos, tem males que irão a ser irreversíveis.
Eu gostaria, amados irmãos, profetizar e que esse mal fosse revertido. Mas nós precisamos entender, amados irmãos, muita coisa ruim que está vindo sobre a terra não é porque Deus deixou de controlar e de governar a terra, não. Nem porque Ele deixou, amados irmãos, de ser Senhor acima do Brasil, não. Nem porque Ele, amados irmãos, perdeu a graça de cuidar você e a mim, não, amados irmãos. Virão coisas, sabe por quê? Porque é preciso, amados irmãos, que este livro, os quais os zombadores, os quais aqueles, amados irmãos, que não honram o nome do Senhor, têm tentado desacreditar, mas tudo que está por se cumprir, sabe por que é necessário que se cumpra? Para demonstrar que esta palavra sempre teve a verdade. O céu e a terra vai passar, mas a palavra do Senhor nunca irá passar, amados irmãos. Então, enquanto acontecia a morte do rei, diz a palavra do Senhor e diz o profeta de que ele viu ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Eu vejo muita preocupação sobre o Brasil. Eu vejo que muitos irmãos estão ficando muito preocupados por causa do que está acontecendo, amados irmãos, nesta nação. Mas entenda uma coisa: Satanás, ele está querendo aproveitar os recursos que ele tem, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Mas louvado e bendito seja o nome do Senhor. Enquanto os reis começam a se corromper, enquanto os homens começam a blasfemar o nome do Senhor e em contra do seu amado povo, bendito seja o Senhor. Tem alguém, amados irmãos, que mesmo assim morreu Uzias, morreu o presidente do Brasil, morreu o presidente e o rei da Inglaterra, mas aqui acima desse trono existe um trono mais alto e sublime. É o trono do Rei dos Reis, que está governando, e enquanto Ele governe, as coisas não estão perdidas, amada igreja. Tem gente, amados irmãos, como aqueles crentes que voltaram, amados irmãos, ao Emaús, decepcionados, tristes. Sabe por quê? Porque Jesus tinha falado de que Ele ia morrer, mas eles não prestaram atenção e não pegaram a visão da segunda parte da palavra de Jesus. Eles esqueceram que Jesus falou que era preciso, era necessário Ele morrer, para o terceiro dia Ele ressuscitar entre os mortos. E assim é, muita gente que está mais olhando a situação, amados irmãos. Tem gente que está ouvindo mais a voz do governante da terra, mas é preciso entender, amados irmãos, que tem duas vozes: a voz do homem e a voz do Senhor. Você está perante a voz do homem e a voz do Senhor, mas eu vou te falar, enquanto o homem fale de que as coisas não prestam mais, mas você precisa entender que você está sustentado, seu alicerce, seu fundamento não é a voz do homem, mas sim a bendita palavra do Senhor. Então diz a palavra de que estava em um trono alto e sublime. Pense que beleza. Pense, amados irmãos, o homem ficou atrapado. Ele ficou, amados irmãos, cativado pela visão, pela revelação celestial. Sabe por quê? Sempre tem uma verdade absoluta. Tudo que nós vemos é uma verdade relativa, é apenas o que o homem acha. Mas você precisa entender: opinião é aquilo que você sustenta, mas você não está sustentado na opinião dos homens, você está sustentado na verdade, porque enquanto a opinião é aquilo que você sustenta, a verdade é aquilo que sustenta a sua vida. Amém, amada igreja? Então diz a palavra do Senhor que ele escutou uma voz, um cântico. Diz que tinha serafins acima dele, com 16 asas. Com 2 eles cobriam seu rosto, com as outras 2 eles cobriam seus pés, e com as outras 2 eles voavam. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam cantando. Mas você precisa entender uma coisa:
a igreja do Senhor tem um cântico que é superior ao cântico dos serafins e dos anjos. Sabe por quê? Porque os anjos, eles nunca foram remidos. Então eles não sabem o que é experimentar a salvação. Mas você e eu, se temos experimentado a salvação, e porém nós podemos cantar um cântico dos remidos, um cântico, amados irmãos, que não pode caber em qualquer pessoa, não. Esse cântico apenas está naqueles que têm sido remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. E eu gostaria de perguntar nesta noite: quem tem sido remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, diz glória a Deus nesta noite. Amados irmãos, diz a palavra do Senhor que os querubins, eles cantavam. E quando eles cantavam, diz a palavra que eles cantavam o seguinte: Santo, Santo, Santo. Agora você precisa entender que dia e noite eles cantam Santo, Santo, Deus dos exércitos. De segunda a sexta eles estão cantando Santo, 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 Senhor dos exércitos. Pelo século dos séculos eles estão cantando Santo, Santo, Santo do Senhor dos exércitos. Eles têm a eternidade, amados irmãos, para louvar o nome do Senhor. E mesmo assim eles não param. E às vezes nós chegamos à igreja, é preciso que o irmão peça para a gente: louve a Deus. Quanto mais nós, amada igreja, que somos remidos pela sangue do Cordeiro de Deus, não vamos a louvar o nome do Senhor dia e noite, não vamos a exaltar a Ele, não vamos a expressar a Ele as bondades da sua misericórdia. Então diz a palavra: toda a terra está cheia da sua glória. No que momento, pastor? Amada igreja, acontece o cumprimento profético dessa palavra. Tem um cumprimento tardio e um cumprimento imediato. Sabe qual é o cumprimento? Tem a ver muito conosco nessa noite. Tem a ver muito conosco, amados irmãos, no entorno, no ambiente de nosso dia a dia. Quantas vezes nós, amados irmãos, calamos aquilo que Deus tem feito na nossa vida, esquecendo que aquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que Deus agiu a seu favor, pode ser, amados irmãos, uma arma poderosa para alcançar aqueles que ainda não conhecem de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não imagina, amada igreja, quantas pessoas lá na rua, quantas pessoas na faculdade, na escola, na sua própria casa, amados irmãos, estão esperando que você apenas expresse com seus lábios aquela grande obra que o Senhor fez na sua vida. Mas vou te falar uma coisa: o propósito eterno do Senhor vai além de casa, vai além de propriedades, vai além de riquezas, porque hoje estamos falando de um evangelho que está focado apenas, amados irmãos, nas bênçãos. Mas vou te falar uma coisa: quando Jesus te levantou, Ele não te levantou, amados irmãos, para você ser rico, para você amanhã ser ungido como presidente constitucional do Brasil. Não, Deus já te deu uma honra ainda maior. Você é um filho de Deus, você é um mensageiro das boas novas de salvação. Onde queira que você for, aí vai a glória do Senhor te acompanhando, remendo, amados irmãos, transformando vidas para a honra e glória do Senhor. Um dia chegaram diante do Billy Graham, o maior pregador evangelista do século 20, e falaram para ele: nós estamos orando para que o Senhor, me parece que foi pessoal do Partido Democrata, chegaram perante a ele e eles fizeram a proposta. Queriam que Billy Graham fosse pré-candidato para a presidência dos Estados Unidos. Quando chegaram perante ele, ele falou: eu não posso aceitar, porque eu já tenho um cargo ainda maior. Eu tenho um poder plenipotenciário
ainda superior que qualquer cargo desta terra. Ele falou: eu há muitas décadas, eu já sou embaixador de Jesus Cristo. Assim que você saiba uma coisa: você é representante, amados irmãos, não de um governo transitório, amados irmãos, e efímero, não. Você é representante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você não precisa aspirar para mais. Tudo que venha pelo resto da vida é apenas, amados irmãos, um acréscimo na sua vida. Você já tem o mais importante. Você foi chamado para levar a glória de Jesus Cristo pela face do mundo. Eu peço agora que você pense na vida de aqueles que ainda não conhecem de Jesus na sua casa. Agora pense na vida de aqueles que não conhecem de Jesus, moço, jovem, senhorita, na faculdade. Eu penso que pense naqueles que você encontra na rua. Você encontra muita gente na rua, amados irmãos, sabe, aguardando um momento, ao menos um momento de atenção, com um Deus abençoe, com um fica com Deus, com um bom dia, com um boa tarde, com um boa noite. Você pode transformar a vida de uma pessoa que está carente do amor de Jesus Cristo. Satanás está se levantando, mas entenda uma coisa: é o final dos tempos e temos que preparar-nos, amada igreja, para a reta final, porque o Mestre está voltando, mas é preciso a gente ir embora com Ele, não sozinho não. Precisamos ganhar Nova Iguaçu, precisamos ganhar Rio de Janeiro, precisamos ganhar o Brasil, para que enchamos o céu com gente que não conhecia de Jesus Cristo. Amém, amada igreja? Fale para quem tem ao seu lado e fale: temos muito trabalho ainda por fazer. Então, amados, aqui diz a palavra do Senhor. Diz que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então diz eu: ai de mim. Isso é uma expressão, amados irmãos, de dor. Quantas vezes choramos por causa do pecado de nossa nação? Quantas vezes, em vez de nós ficarmos, amados irmãos, do lado do problema, amado, volte, dê um pulo para estar do lado da solução. Temos chorado, quantas vezes choramos pela corrupção, pelo pecado de nossa nação. Quantas vezes nós choramos, amados irmãos, quando um casal de homens aparece sem pudícia, amados irmãos, na televisão se beijando. Quantas vezes nós temos orado quando duas mulheres publicamente expressam o que elas chamam seu amor diverso. Quantas vezes nós temos chorado pelo pecado de nossa geração. Por favor, amados irmãos, olhemos para a nossa família, preparemos as nossas gerações, porque nós vamos a ser testemunha do mais alto grau de corrupção e de imoralidade, a qual nunca visitou a terra. Mas bendito seja o nome do Senhor, que temos promessas. Mas bendito seja o nome do Senhor, que a sua palavra, que a minha palavra está sustentada no trono que é eterno. E ela diz: enquanto os outros vão a servir aos demais deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa promessa, eu trabalho nessa todos os dias. Acredito que a minha geração, ela tem sido consagrada, ela tem sido separada. E como eu te falava ao início pela palavra, existem duas realidades, uma dicotomia, amados irmãos. Mas você precisa entender que o que acontece aqui é governado por um mundo espiritual. Quem manda não é aquilo que você vê, é aquele que governa acima de tudo o que
criado. Por isso a palavra diz que se Deus é por nós, quem contra nós? E diz a palavra: ai de mim, que eu sou um homem impuro de lábios. Quantas vezes temos chorado pelo nosso pecado? Tem gente, amados irmãos, pecando sem freio, sabe, todos os dias. Vem à igreja, amados irmãos, levanta as suas mãos, amados irmãos, e nunca se sente incomodada do pecado que elas estão gerando no privado, amados irmãos. Tem muita gente que às vezes participando dos altares, às vezes, amados irmãos, até ministrando palavra embaixo do pecado. Amado, temos sido tão insensibilizados pelo relativismo, pela imoralidade, que até pecar virou-se normalidade, virou-se do dia a dia. Amada igreja, é tempo de dobrar os nossos joelhos, é tempo de rasgar as nossas vestes e declarar o pecado de nossa nação, e que o Deus do céu perdoe e sare a minha terra para a honra e glória dele. Eu estou orando para que Deus coloque sensibilidade, para que seu coração comece a ficar constrangido. Oh pastor, eu estou me consagrando, sim, mas não vejamos apenas pelo nosso canto, comecemos a ver pela situação de nossa nação. Peguemos o pecado de nossa nação e comecemos a interceder. O céu está procurando a dois tipos de pessoas. Ele está procurando adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, mas diz a palavra num dos profetas que Deus está buscando intercessores, gente que se coloque na ferida, gente que se coloque na parte podre desta terra e que comece a clamar: Senhor Deus, me perdoa, perdoa a minha casa, perdoa a minha nação, e Senhor Deus, tira tuas costas e perdoa o meu Brasil, transforma ele e coloca ele como luz para as nações, para a honra e glória do Senhor. Diz a palavra do Senhor que veio, o Senhor mandou a um dos seus anjos, e diz a palavra que um deles tocou a sua boca e diz: que é isto que tocou os teus lábios? É a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Esse é o propósito de Deus, purificar as nossas vestes. Tem vestimentas que estão muito além dessa roupa de marca que você comprou. Detrás dessa linda e boa aparência que você tem uma realidade que é do interesse do Senhor, que você mantenha embelezida toda hora. E diz a palavra do Senhor: depois disso ouvi a voz do Senhor e dizia: a quem enviarei? A quem e quem há de vir por nós? Deus está perguntando nesta noite: a quem nós enviaremos? A quem irá ir por nós? Ainda Deus está perguntando. E a igreja precisa abrir os seus ouvidos e escutar a voz do Espírito Santo, que ainda está chamando. Ele está chamando obreiros, servidores fiéis, dedicados, diligentes para a sua obra. Deus está chamando a uma igreja que vire para o mundo exterior, que olhe para os mais carentes desta terra, que clame, mas que não só fique apenas numa oração, que também vai e pergunte pela necessidade, que comece a inquirir pela dor que está passando o seu mais grande próximo, aquele que está na rua, aquele que está onde você se movimenta no seu dia a dia. E diz a palavra do Senhor, então diz: eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei. Amados, tudo está bem quando nós chegamos à casa do Senhor e louvamos. Tudo está bem quando nós chegamos e ocupamos um lugar dessas bancas que são confortáveis. Mas quando Deus começa a chamar a sua igreja, é quando começa, amados irmãos, a chamada para aquele
que está encorajado e que está preparado para atender a voz do Senhor. Deus está chamando. Quem está disposto a atender a chamada do Senhor? Quem está disposto a atender essa voz que diz: quem irá por nós? Sabe, Deus é tão poderoso que Ele deu a honra e o privilégio ao ser humano de Ele trabalhar e ser colaborador do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você e eu não temos qualquer chefe, não. Não temos um chefe, amados irmãos, que para você fazer uma coisa, amados irmãos, você procura sempre fazer para agradar a Ele. Mas você sabe muito bem que a sua realidade no coração é outra. O nosso chefe, Ele conhece nosso coração. Ele sabe sondar as intenções de nosso coração. E eu quero te falar uma coisa: Ele é o melhor chefe que existe. Porque Ele traz recompensa, Ele traz retribuição. Você quer ter uma coroa, quer ter um grande galardão, então sirva ao Senhor fielmente. Se entrega a Cristo Jesus. Você pode falar nesta noite: pastor, mas eu não consigo, pastor, porque tenho família, eu tenho filhos, eu tenho casa, eu tenho um grande trabalho, pastor, e então eu não posso largar essa vida confortável que eu levo. Tá bem, você é você, e eu respeito a sua situação, mas você precisa entender uma coisa: perante as missões existem 3 tipos de pessoas. Diz a palavra que um dia, e com isso eu vou encerrando, diz a palavra que chegaram ao Senhor Jesus Cristo pecadores e publicanos. Eram as 2 classes sociais mais desprezadas da época. Pense muito bem que Deus te chama a ser pastor, e só chega de perto de você gente que tem problema para caramba. Davi, diz a palavra que quando Deus chamou a ele foi para a cova de Adulão. E diz a palavra que chegaram com ele quem? Os mais ricos, os grandes profissionais da época, os que estavam em aperto, que estavam aflitos. Na versão em espanhol, o pastor diz os que estavam endividados. Puxa, eu acho que ninguém gostaria de ser pastor desse tipo de igreja. Mas diz a palavra que Deus tinha um propósito. Perante Jesus chegaram os publicanos e os pecadores, as classes sociais mais desprezadas da época. E diz a palavra que muitos começaram a criticar, muitos começaram a murmurar, muitos começaram a falar contra Jesus. Mas Jesus, que conhecia o coração dos camaradas, diz a palavra do Senhor que Ele entendeu o que eles falavam. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amada igreja, perante as missões, porque Jesus foi e é o maior missionário, pastor, evangelista, apóstolo, profeta e mestre que já existiu. E diz a palavra do Senhor que Ele chegou e apresentou e propôs a parábola da ovelha perdida. Porque diante das missões apenas existem 3 pessoas. Aquelas, amados irmãos, que Deus chama e diz: pastor Paulo, eu quero por favor que o Senhor ore por mim. E diz o pastor Paulo, muito prestativo: meu filho, o que está acontecendo na sua vida? E diz: pastor, eu estou sentindo Deus incendiando meu coração pelas missões. Então, meu filho, vai orar, vai se preparar. Deus levanta missionários, e pode ser que você e eu estamos no primeiro grupo, aquele grupo de pessoas que faz. Mas existe um segundo grupo de pessoas, aquelas pessoas, amados irmãos, que diz: cara, eu levo uma vida muito puxada, eu trabalho de segunda a sábado, eu não consigo fazer, mas eu consigo fazer uma coisa: eu vou ajudar. O segundo grupo perante as missões é este: aquele que não faz, mas que ajuda. O pastor, eu vou orar por o Senhor, eu vou ofertar pelo Senhor, porque o Senhor está indo por nós, está indo em nome do Senhor. Então, eu não faço, pastor, minha rotina não me permite,
Mas então o Senhor vai, eu vou apoiar. Mas o terceiro grupo, e eu espero nesta noite que ninguém esteja nesse grupo, é aquele que nem faz, nem ajuda. E perante o Senhor estava um grupo de pessoas que nem fazia, nem ajudava. Em qual grupo você está, amada igreja, nesta noite? Perante as missões, perante essa voz, você não pode ir. Está tudo bem, está valendo, mas você vai apoiar, vai orar, vai contribuir com aquele que pode ir e pregar a bendita palavra do Senhor. Por favor, sai do grupo que só critica, sai do grupo que só fala, sai do grupo que só dá aconselhamento. Já precisamos, amados irmãos, não sou gente que dê aconselhamento, não, gente que ensine com seu exemplo, gente que contribui, gente que se não quer ajudar, então também que não atrapalhe a amada igreja. É tempo de nós prepararmos para esse tempo como igreja do Senhor. Pode louvar a Cristo Jesus nesta noite. Aleluia. Assim que nos preparamos, sabe por quê? Porque a voz profética do Senhor está falando: quem irá por nós? Você e eu podemos dizer nesta noite: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei nesta noite. Tem uma grande necessidade lá fora, amada igreja. É tempo de nós prepararmos, é tempo de nós colocarmos em pé e falar: Senhor, já não há mais tempo nesta noite. Eu me coloco em pé nesta noite, Senhor Deus. Senhor, se eu não vou ser bênção para ninguém, então, Senhor, eu me coloco na beirada do caminho. Mas, Senhor, eu começo a interceder por aquele que Deus levantou. Se Deus te levantou, e se você está dormido nesta noite, acorda em Cristo Jesus, porque Deus está te chamando para a hora final, para levar a sua palavra. Quantos louvam e dão uma ofrenda de palmas a Cristo Jesus? Vamos inclinar nosso rosto e vamos a fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, se coloque em pé, amada igreja, nesta noite, por gentileza. Levante suas mãos, Senhor Deus da glória. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade. Se tem alguém nesta noite que ainda não reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu vou te falar uma coisa: Deus está te chamando. Pode ser que Deus um dia Ele te chamou, mas você ficou desentendido dessa chamada. E sabe o que você fez? Pagou a sua passagem, como Jonas pagou. Para quê? Para você ficar longe da presença do Senhor. Mas vou te falar: o Espírito de Deus, Ele é omnipresente. E enquanto você fuge da chamada do Senhor, Ele já está te esperando onde você precisa chegar ou quer chegar. O Senhor está nesta noite, está chamando a sua amada igreja para renovar os seus votos, para voltar novamente ao seu primeiro amor e atender a chamada que o céu ainda está fazendo nesta hora. Quem irá por nós? A quem eu enviarei? Se você quer dizer nesta noite: eis-me aqui, Senhor, me envia. Eu quero orar por você. Senhor Deus da glória, obrigado, Senhor Deus, nesta noite. Quero te agradecer. Temos lançado a tua bendita palavra, Senhor Deus. E queremos te agradecer, oh bendito Deus da glória, pela oportunidade. Obrigado pela vida do pastor Sérgio Paulo Berriel, pela vida da sua digníssima esposa, pela vida dos obreiros, presbíteros, pastores, pela vida dos irmãos do louvor, jovens, senhoritas, pela vida, papai Deus da glória, das mulheres, dos adultos, dos varões, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, a amada igreja por igual. Queremos te dar toda a honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode tomar seu lugar.